Hoje eu vou contar para vocês as minhas últimas leituras, as minhas atuais leituras e as minhas próximas leituras, tudo num vídeo só. Vou começar falando das minhas leituras de janeiro, que eu vou passar rapidamente pelos de política e não ficção, porque é chato, repetitivo, e são do mesmo assunto, tecnicamente um interlaça no outro, né? Então, assim, fazendo um resumão. O primeiro livro que eu li em 2026 foi O Príncipe de Maquiavel. É um livro bom para se ler, para falar, olha, eu li. Porque eu, Aline, pelo menos, tudo que ele escreveu ali eu já sabia, já entendia, enfim. E o Leviatã, a mesma coisa. Só que o Leviatã eu gostei menos, porque ele se estendeu demais. Ele ficou dando voltas no mesmo assunto sempre, como se o leitor fosse burro. Tipo assim, você, Anta, deixa eu desenhar, deixa eu explicar 10 vezes a mesma coisa, pra ver se você entende. Mas eu sei que é um livro antigo, eu levo em consideração isso, mas foi um livro que foi torturante ler. Eu acho que eu preferia não ter lido, porque tudo ali que já estava escrito eu já sabia, e ele se estendia muito em assuntos que não agregava muito ali na construção do argumento dele. Homem, né? Dois que eu gostei muito foi do Contrato Social de Rousseau e o Manifesto Comunista, que também tem pensamentos e ideias do que eu já compartilhava. O Manifesto Comunista, por exemplo, foi um livro que eu adorei ler, eu amei ler o Manifesto Comunista. Agora, um que não é ficção, mas ele não é de política, quer dizer, tecnicamente, né? Ele envolve política, mas ele não é sobre política, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que eu li com o clube de leitura da Yasmin, com Mania de Leitura, e foi um livro, uma releitura, né? Foi um livro que eu li e que mudou totalmente a minha forma de como eu enxergava ele. Eu já enxergava ele com um peso enorme, né? Porque é um diário de uma favelada, literalmente. Então, assim, vários episódios de fome, de não ter o que vestir, de passar frio, de ter que trabalhar, de não conseguir, de trabalhar muito e não conseguir o dinheiro que vale o esforço do trabalho, né? E isso engloba ali um pouquinho no Manifesto Comunista, tanto que a Carolina Maria de Jesus, ela aborda no livro dela que uma pessoa perguntou para ela: o livro que você está escrevendo é comunista? Ela responde assim: não é comunista, mas é realista. Então, assim, tudo para mim engloba um pouquinho desse assunto, e foi um livro maravilhoso. Eu fiz resenha no Instagram. É um livro que eu enrolei um pouquinho para terminar porque estava muito bom, né? E como eu estava nessa vibe política, eu acabei levando o livro mais pro lado da política, sim, mas foi um livro ótimo e eu adorei levar por esse lado porque me fez enxergar com os olhos completamente diferentes do que eu já enxergava o livro. Agora nós começamos com eles, os de ficção. Temos Violeta, de Isabel Allende, que foi um livro maravilhoso. Ele tá até aqui, né? Vamos ver se eu consigo pegar. Esse livro aqui, maravilhoso, Violeta, de Isabel Allende. Esse livro, ai gente, que perfeito. Eu acho que talvez ele entre pros melhores do ano. Se ele não entrar pros melhores do ano, de menção honrosa, com certeza ele vai entrar. O único livro depois de Violeta que eu marquei tanto assim foi Pachinko e Anne Frank. Eu acho que nenhum livro da minha vida eu marquei mais do que Pachinko. Apesar de que Pachinko não é um livro favorito meu, não. Mas eu marquei muito o Pachinko, né? Violeta também não foi um livro favorito meu, mas foi 5 estrelas. Foi um livro bastante intenso. Ele tem literalmente início, meio e fim, certinho, sem cortar nada, sem apressar nada. O final apareceu um pouco rápido demais, porque parece que a autora já estava cansada. Mas eu vejo por outro lado da filosofia. Eu vejo que como a Violeta já estava bem no fim da vida, sendo dos 100 anos de idade, isso é uma analogia incrível, porque como a nossa personagem é a narradora, se você for ler Violeta, ou se você já leu Violeta e não prestou atenção nisso, preste atenção que é genial. A infância da Violeta passa muito devagar, né? E ali onde ela meio que se casa, né? Tem o rolo ali com o carinha, vai passando mais ou menos rápido. Aí depois que o neto dela nasce, vai passando rápido demais. Na visão dela, o tempo passou assim, a infância demorou demais. Ali a parte ali que ela tava meio jovem adulta pra adulta, passou meio termo. E depois que ela teve o neto dela, depois que ela virou avó, passou rápido demais. É a noção de tempo da personagem. Outro que eu li também foi O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Eu confesso que eu estava louquíssima pra ler esse livro há muitos anos, só que ele me decepcionou. O final foi muito bom. O final parece que ele engatinhou
bem, os personagens começaram a se tornar um pouco reais, né? Aí eu dei 3 estrelas pelo final, que o final foi muito bom. Falando em livro nacional, temos também o Caso Morel, do Rubem Fonseca. Redescobri que eu amava a escrita do Rubem Fonseca ano passado, a forma que ele escreve, a ironia que ele usa, ele é afrontoso, ele fala coisa em comum, ele fala coisa pra chocar. E é exatamente isso que eu gosto, é exatamente o tipo de livro que eu gosto. Então, praticamente, creio eu que todo livro do Rubem Fonseca que eu for ler, eu vou gostar muito, porque o Caso Morel foi um deles. Tá certo que eu não gostei muito do desenvolvimento da história ali, do Morel ser um presidiário. Aquilo pra mim foi um pouco aproveitado, poderia ter sido um pouco mais aproveitado, sim. O fato dos personagens serem tão reais, tão cruéis, tão pessoas assim que têm os pensamentos que você olha e fica realmente, são pessoas que realmente não se importam com a opinião dos outros. Principalmente a nossa querida Heloísa, que eu esqueci o nome dela de pseudônimo, Joana, se não me engano. Ela é uma mulher muito incomum. Ela é zero conservadora, né? Ela é não monogâmica ética, ela é solta, ela é livre no mundo. Ela é, assim, é uma personagem que eu olhei e falei, nossa, que personagem forte, né? E os personagens do Rubem Fonseca têm essa coisa de serem personagens fortes. Eu gostei muito mais dos personagens desse livro do que realmente a história em si. Mas como a maioria desse livro, né, é diálogo, é ali a interação dos personagens, foi um livro incrível. E agora ele, o famoso, o esperado, o que eu demorei anos pra ler. Livro que eu li só com 18 anos, mas eu devia ter lido com 12, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Gente, Percy Jackson nunca será Harry Potter pra mim. Já aviso. Olha só, eu só li o primeiro livro, né? O segundo eu posso amar. Mas não, mesmo assim, não teve a sensação que eu tive quando eu li o Harry Potter primeiro, quando eu vi o primeiro filme de Harry Potter. Ok, Percy Jackson nunca vai ser Harry Potter, assim como Harry Potter nunca vai ser Percy Jackson, porque são coisas distintas. Vamos concordar, mas eu tô falando de sensação, de pertencimento, de ser fã, né? Eu tô falando disso, eu tô falando de comparar a história, tá? Eu gostei de Percy Jackson, eu achei, assim, que a mitologia é muito bem trabalhada. O meu medo era esse, que a mitologia fosse mal trabalhada, que ele tirasse informações do cu. Eu acho o Percy Jackson um pouquinho insuportável, mas agora eu comecei a ler o segundo, eu tô começando a criar, ele tá meio legalzinho, sabe? Não sei. Eu vou ver ainda, porque ainda tô no primeiro capítulo do segundo livro, não vou cantar vitória antes da hora. Eu dei 3,5 estrelas, porque realmente eu acho ali que faltou alguma coisinha nos personagens. Eu sei que eles são crianças, eu sei que é um livro pra ser infanto-juvenil, que é pra ser um negócio que não é difícil, mas ainda assim, não adianta, gente, vou ter que comparar com Harry Potter, não adianta. Harry Potter é para criança igual, e mesmo assim os personagens conseguem ser profundos, conseguem ter ali uma base para alguma coisa. E o Percy, ele tem as questões dele, só que a gente vive no pensamento dele, né? Tem essa coisa íntima com o Percy, sim. Falei mal, mas eu juro que eu gostei, eu estou adorando Percy Jackson, foi muito gostoso de ler. Não me taquem pedras, eu gosto de Percy Jackson. Agora as minhas leituras atuais, eu vou começar com A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, que é um livro que eu tô lendo pelo celular, então vai ficar só a capa, né, porque eu estou gravando com o meu celular. A gente vê toda uma família, a gente vê o dia a dia de uma família pelo ponto de vista da árvore, e é muito legal. Eu tô só no segundo capítulo ainda, tá? Não me julguem. Todos os livros que eu tô lendo, eu tô bem no iniciozinho. Eu queria gravar logo esse vídeo, então eu tinha ansiedade e fui logo gravando. Livro extremamente poético, é uma escrita maravilhosa da Mariana Salomão Carrara, que a gente já sabe que é perfeita, é detalhista, é cheia de sentimento. Outra que eu tô lendo é O Mar de Monstros, do Percy Jackson. Como eu já disse, eu já tô no segundo livro, mas eu tô literalmente... Eu terminei o capítulo 1 agora há pouco, então assim, realmente não dá pra falar muito, eu tô na parte que... É literalmente o primeiro capítulo, gente, e a mãe dele não deixa ele voltar pro acampamento meio sangue, só que aí ele pega um trem e foge e ele nunca mais volta pra casa, até então, né, não sei se ele volta, não sei o que acontece, porque eu ainda tô no primeiro capítulo, mas eu gostei muito, eu tô achando esse livro bem melhor do que o primeiro, e olha que eu já tô no primeiro capítulo só, tá? Mas eu já achei o Percy bem mais pra frente, bem mais pensativo, com um pensamento crítico que eu achei que ele não tinha no primeiro livro, né? Então, assim, tô gostando muito mais desse, mas vamos ver. Agora, eu também estou lendo O Capital de Karl Marx.
Sim, eu sou do Partido Cachaceiro Comunista. Mentira, eu não bebo cachaça, mas eu sou socialista. Então, assim, estou estudando para me tornar o quê? Uma comunista. Pega a visão. Estou amando o Capital do Karl Marx. Sim, ele é extenso, né? Ele tem 900 páginas. É porque essa daqui é a parte 1. Detalhe, vamos lembrar que essa é a parte 1 e o Capital tem 3 partes. Eu acho que cada parte deve ter um purê dessas páginas. Eu acho que sim, não tenho certeza. Tá perfeito por agora. Eu tô na parte onde ele compara que ele fala de um casaco e de um linho, né? Que o linho é muito mais barato do que um casaco. Mas o casaco, ele vende o absurdo pela quantidade de linho. Então, por exemplo, ele usa essa analogia umas 3 vezes. Ele fala muito aqui, pelo menos na parte onde eu tô, que quanto mais as pessoas trabalham, quanto mais é a jornada de trabalho da pessoa, menos é valorizado o emprego dela, menos é valorizado o salário dela. Se você é de esquerda e tem medo de virar comunista, não tenha medo. Ninguém vai roubar seu Fiat Uno, né? As pessoas julgam muito essa coisa de ai, comunista! Fantasma do comunismo! Ninguém vai implantar o comunismo para pegar o seu Honda 2012, a sua casa alugada, para distribuir para mendigo. O comunismo não é isso. Calma, calma a emoção. Você não é protagonista do Brasil, não. E as minhas próximas leituras, né? Que eu só vou falar o título porque não tem muito o que falar. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse daqui eu já li, né? Percebe-se. Mas eu não lembro de muita coisa, não. Eu só lembro que os personagens, eles eram muito difíceis de lidar e incomuns. Mas eu não lembro se eu gostei exatamente do livro, né? Eu olhei pra lá porque eu tenho o pôster desse livro aqui e eu colei na minha parede, sem lembrar da história. Eu sou dessas. Porque do lado dele tá o pôster de Hobbit. E eu já li Hobbit também, gosto. Mas eu não sou fã do Senhor dos Anéis. Eu só colei pra colar mesmo. E é isso, gente. Eu sou poser. Eu vou ler com o clube de leitura da Yasmin também. E eu tô muito ansiosa porque na minha cabeça eu vou amar esse livro de novo. Ainda mais agora que eu tô mais madura. Eu vou compreender a obra direito, né? Ai, eu acho que eu vou amar. E eu vou amar rever minhas marcações também, pra ver se eu era otária ou se eu tava fazendo certo. Tem o talentoso Ripley, que eu não sei do que se trata, eu sei que é um homem. Me dizem que é tipo o Grande Gatsby, mas não sei. O Grande Gatsby por muitos anos foi o meu livro favorito da vida, mas eu não sei, vamos ver, né? Mas eu acho que nunca será Gatsby, gente, nunca será. É igual Harry Potter nunca será Percy Jackson nunca será Harry Potter. Mas enfim, outro também que eu quero ler, e pretendo muito, que é Nas Soleiras dos Sapatos. Esse livro é um livro que eu quero ler há muito tempo. Eu também não sei do que se trata, mas ele me parece muito poético. Ele me parece, assim, livro de chorar, livro de você ficar com o coração apertado. E eu gosto de sensações, assim, ter essa sensação lendo livros.